Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao primeiro workshop de construção de aulas no Pilates. Eu sou Maria Carolina Leme, CEO da Leve Treinamentos e criadora do método I3E. E é com muita alegria que eu abro esse workshop. E a primeira coisa que eu já vou te dizer logo de cara é que 2020 ainda pode ser o melhor ano da sua carreira. Então vem comigo e veja como isso é possível. No workshop de construção de aulas no Pilates, você vai aprender como construir aulas de Pilates para qualquer perfil de cliente, no universo presencial ou online, acabando de uma vez por todas com a rotatividade e lotando a sua agenda em menos de 3 meses. O meu objetivo aqui é que você, instrutor de Pilates, depois de concluir esse workshop, construa aulas de Pilates visando atingir os seus objetivos de vida e sucesso no seu trabalho. Independente se são aulas no formato de circuito, grupo, online ou presencial, você vai dominar esse assunto, eu garanto. Como eu sei que isso é possível? Eu vivi e criei uma metodologia para isso. E hoje já são muitas pessoas com suas vidas transformadas e com resultados que nunca imaginaram ter. E sabe quando tudo isso aconteceu? Nos últimos 4 meses. Isso mesmo, na hora que estúdios fecharam e uma crise anunciada se instalava. Eu sou a Thaís Pérez, sou fisioterapeuta, trabalho com Pilates há mais de 7 anos. O método I3E mudou a minha vida social, a minha vida financeira, a minha vida profissional, a minha vida com a minha família, como lidar com a minha filha, como lidar com meu marido, como lidar com a pandemia. Meu estúdio estava fechado e aí, por onde começar? O que eu ia fazer, né? Então eu tive que me adaptar e tive que estudar. O método revolucionou. Hoje, todos os meus horários estão todos cheios com as minhas aulas online. Consegui propagar mais alunos novos. E eu estou muito feliz com esse método. Essa maneira de construir aulas de Pilates e que eu vou compartilhar com você nessa semana é através do método I3E, criado e desenvolvido por mim e que fez uma diferença gigantesca na minha vida, pois eu tripliquei a quantidade de alunos em menos de um ano. Só que ele não fez a diferença somente na minha vida. Ele também tem feito a diferença na vida de muitos profissionais de Pilates ao redor do país. É bom demais ver tantos profissionais felizes e realizados com toda essa loucura que tem acontecido no mundo nos últimos tempos. E mesmo que isso pareça bom demais para ser verdade, eu vou te mostrar como isso é possível e está bem perto de você. Bom, antes deixa eu te contar de onde veio todo esse meu amor e entrega para ter criado esse método. Um dia eu estive do outro lado, do lado de quem precisa da ajuda ao invés de ser o lado que ajuda. E quando estava nessa situação, eu não me movia. Simplesmente nenhuma parte do meu corpo se movia. Eu nem piscava. Eu era uma adolescente saudável e fazia tudo que as meninas da minha idade faziam. Ia para a escola, me encontrava com minhas amigas, brincava e um belo dia eu acordei sem sentir as minhas pernas. A síndrome de Guillain-Barré tinha chegado e levado os meus movimentos embora. Na época, sabia-se pouco sobre a doença e meus pais ficaram desesperados, pois nem mesmo os médicos sabiam como lidar com toda aquela situação. Uma rotina maluca de exames, hospitais e cada dia um quadro pior. Foram assim os 15 primeiros dias e depois a doença se estabilizou e eu demorei quase 6 meses para que a doença começasse a regredir a ponto de eu me colocar em pé novamente, mesmo que desajeitada. Sabe o que é mais incrível e extraordinário dessa história? É que durante todo esse tempo teve uma coisa que a doença não me levou, foi a minha consciência. Eu sabia tudo e ouvia tudo ao meu redor. Fiz muita fisioterapia e vi aqueles profissionais foram de absoluta importância para a minha recuperação. Eu consegui perceber naquele exato momento a diferença que um profissional pode fazer na recuperação ou conscientização de uma pessoa para se mover novamente ou com mais qualidade. Então, eu decidi que a minha vida seria dedicada a fazer com que pessoas vivessem com mais qualidade e se movendo bem. E com isso, veio a Faculdade de Educação Física e não demorou muito para que o Pilates entrasse na minha vida. Foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei tanto por esse método que resolvi entrar de cabeça nele. Em setembro desse ano, eu completo 13 anos como instrutora de Pilates e caminho para o 10º ano da Leve, que é o meu estúdio de Pilates.
Nesse tempo, me dediquei a estudar muito a parte técnica do método, até que me tornei segunda geração no método Pilates pela Lolita San Miguel, além de passar 20 dias em Toronto estudando em algumas das mais reconhecidas escolas de Pilates no mundo. Assim como diversos profissionais da área, e talvez esse seja o seu caso, eu concluí que o caminho mais natural para que eu pudesse impactar a maior quantidade de vidas através do Pilates era tendo o meu próprio negócio. E então, com o apoio do meu marido e sócio, eu abri o meu estúdio. Claro que eu não comecei na posição que estamos hoje, num prédio de 1.000 metros quadrados com uma capacidade para atender centenas de pessoas. Eu tenho muito orgulho em dizer que começamos num espaço bem pequeno. Abri a minha primeira sala em 2011. Era um espaço de menos de 40 metros quadrados. E eu comecei atendendo exatamente 17 alunos, com um aparelho de cada e transbordando de vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu vivia aquilo intensamente. Me entregava e me dedicava dia e noite para que as coisas dessem certo. E de certa forma elas deram, pois tivemos muitos alunos que nos indicaram para outros e fomos crescendo de forma orgânica e constante, até um certo momento. Ao completar aproximadamente 5 anos de existência do meu estúdio, algo interessante aconteceu. Embora meu estúdio fosse super bonitinho, arrumado, tivesse um belo site, boa gestão financeira, fosse totalmente organizado, estacionamos em uma quantidade de alunos. Algo realmente estava fora do lugar. Parecia que tínhamos ancorado num determinado ponto. Não crescíamos. Trabalhávamos manhã, tarde e noite e a sensação era que não saíamos do lugar, pois matriculávamos 5 alunos e perdíamos 5. Matriculávamos 10 e perdíamos mais 10. A sensação que eu tinha era que quanto mais trabalhava, mais trabalho eu tinha. E o pior de tudo, estávamos constantemente trabalhando no prejuízo. Chegou um momento que eu comecei a me questionar sobre tudo. Aquilo me fez refletir se ainda valia a pena continuar com Pilates, pois parecia que eu tinha parado no tempo. E foi quando, na tarde de uma quarta-feira ensolarada, olhando pela janela do meu quarto, eu me lembrei o que era ficar sem movimento e o que era sentir dor. Então veio a clareza de que eu tinha um propósito a ser cumprido, que eu devia continuar firme no meu propósito de vida que eu havia encontrado e descoberto há tanto tempo. A partir daí, eu decidi mudar. Foi quando comecei a analisar tudo o que acontecia no meu estúdio. E depois de mais de 3 meses mapeando todos os processos do meu negócio e buscando incessantemente o porquê de tudo estava acontecendo, eu descobri a fonte de todos os problemas da minha empresa e das minhas aulas de Pilates. E foi nesse momento que eu percebi que o problema estava em como eu conduzia as aulas. Isso mesmo, o meu principal produto estava com problemas. As minhas aulas já não satisfaziam mais os meus clientes e acredite, as falhas não eram técnicas, e sim de um padrão na construção e na comunicação com os meus alunos. Essa consciência me deixou ainda mais determinada a mudar, pois não podia aceitar que eu acabasse com o meu negócio pelo fato de não abrir a mente e aceitar o problema. Eu jamais me perdoaria. E foi numa conversa com um amigo que me veio a clareza de como resolver esse problema. Esse meu amigo, que vocês vão conhecer ainda essa semana, além de ser especialista em programação neurolinguística, também é profissional de educação física e eu realmente tenho um respeito enorme pelo que ele diz. Então, com a ajuda dele, eu e a minha equipe nos conscientizamos da primeira habilidade falha no estúdio: a comunicação com nossos alunos dentro e fora do ambiente de aula. Acredite, o que eu vou falar aqui é algo muito comum e é muito provável que já tenha acontecido com você também. Mas os meus padrões de comandos, de fala, reforços negativos e até mesmo postura que eu assumia perante os meus alunos estavam cada vez mais afastando eles das minhas aulas e do meu negócio. Em pouco tempo, somente com algumas mudanças de padrão, já saímos do estado ancorado que estávamos para um estado passos de criança. Só isso nos rendeu mais de 60 alunos em 6 meses. Bom, aí toda a energia que eu tinha foi lá em cima e eu comecei a me aprofundar em outros vários assuntos e ciências para aperfeiçoar as aulas e me dediquei a estudar até encontrar um modelo que pudesse ser aplicado por qualquer pessoa. Foi a partir daí que nasceu a metodologia ímpar e transformadora, o método I3E.
Esse método incrível que eu estou prestes a compartilhar com você foi o responsável por fazer a transformação no meu negócio e em menos de 6 meses saímos de um universo de aproximadamente 80 alunos em julho de 2016 para mais de 220 alunos 6 meses depois, alcançando o ápice de 320 alunos em 2020. E tudo isso foi possível aplicando esse método. E sabe o que eu acho mágico? É que essa metodologia não funcionou só para mim. Funcionou para a Bruna, a Larissa, a Cris, o Léo, a Anímone, a Val e muitas outras pessoas. O fato de saber que cada vez mais e mais pessoas estão sendo beneficiadas, não só os instrutores, mas os alunos e pacientes, me deixa maluca querendo dividir isso com o mundo inteiro. Pois eu sou muito feliz e realizada e desejo profundamente que todos os profissionais de Pilates se sintam assim. Não tem preço todos os dias você ouvir de alguém que você melhorou a vida dele, que pessoas estão mais saudáveis e felizes por sua causa. Definitivamente isso é impossível de mensurar. Esse método consiste em alguns fundamentos básicos, mas tem seu princípio fundamental na construção e condução das aulas. E foi por isso que eu decidi trazer esse workshop para você. Eu quero você comigo nessa imersão de uma semana nesse universo, onde eu vou te mostrar o passo a passo que vai levar você a dar aulas de Pilates que podem ser aplicadas em qualquer pessoa e que fideliza os seus clientes, fazendo até mesmo que eles indiquem você para outras várias pessoas, lotando qualquer agenda. Olá, eu sou Amanda Marielle, sou fisioterapeuta. No início do ano eu estava totalmente perdida. Meu estúdio ele estava paralisado, estacionado, aquele platô. Foi quando eu conheci a Leve, uns 2 meses antes da pandemia. Foi quando eu comecei a assistir as lives e ela lançou logo o método I3E. Entramos na pandemia, continuei com o online, mas ainda aprendendo, comecei a aplicar em mim e aplicar alguma coisa no online. O estúdio voltou e eu reprogramei minhas aulas, planejei, eu tinha como planejar, eu tinha o que colocar de diferente nas aulas, era algo que dava aquele sentimento bom para mim fazer e dar as aulas, que eu estava totalmente desmotivada antes. Comecei a aplicar minhas aulas, meus alunos adoraram as aulas. Eu não sou muito da internet, mas o boca a boca falou mais alto. E de sexta-feira para cá eu consegui 15 alunos. Então, coisa que há 6 anos de estúdio eu não tinha conseguido. E para que você possa, de uma vez por todas, entrar nesse universo e colocar a mão na massa, de cara, eu vou te dar 4 passos para construir uma super aula de Pilates todos os dias para que qualquer perfil de aluno consiga realizar e assim não te larguem de jeito nenhum. Preste bem atenção, pois tenho certeza que você não viu isso em nenhum outro lugar e é algo muito precioso para deixar passar. O primeiro passo para construir uma aula de Pilates para qualquer público ou formato e que vão te render uma agenda cheia é diferenciar exercício de movimento. Quando nos referimos a exercícios físicos, podemos dizer que são atividades sistematizadas para alcançar um objetivo. Via de regra, consiste na repetição de um estímulo muscular por uma demanda de quantidade de repetições ou tempo pré-determinada. Eu não estou aqui dizendo que isso não funciona ou que está errado, muito pelo contrário. Eu, como profissional de educação física, sei muito bem que isso pode trazer muitos resultados e benefícios, dependendo do contexto e forma que for aplicado. O meu objetivo aqui é trazer clareza para que você consiga compreender como é muito mais simples e eficaz montar aulas de Pilates através do movimento. O movimento, ao contrário do exercício físico, é algo natural, que já está no corpo de qualquer ser humano. Algo que não precisa ser sistematizado, pois tais movimentos já estão no seu, no meu e no corpo de qualquer pessoa. Desde os primeiros dias de vida. Sentar, levantar, puxar, empurrar, subir e descer, esticar, torcer.
todos nós, dentro de nossas possibilidades, executamos esses movimentos no nosso dia a dia. O ponto-chave aqui é perceber que o movimento humano acontece exclusivamente através das articulações. Perceber que a proposta é proporcionar que o aluno se mova através das articulações faz com que as aulas se tornem mais dinâmicas e o instrutor consiga dar o comando verbal para vários alunos ao mesmo tempo, mesmo em aparelhos diferentes ou posicionando-se em planos diferentes. Ainda que um aluno esteja deitado, outro sentado e um terceiro em pé, por exemplo. Esse é um dos principais diferenciais do método I3E. E acredite, somente isso já transformou a resposta do aluno em relação aos comandos. Eu tenho uma paciente que eu atendo já há mais de 2 anos e tratava ela com fisioterapia convencional. E ela não gostava de fazer exercício, faltava muito, tinha um pouco de restrição, assim, sabe, reclamava. E há um mês atrás eu sugeri para ela de fazer o Pilates e a gente teve resultados maravilhosos. Era uma pessoa que chegava de bengala por conta da dor, né? Ela tem dor crônica da coluna. E ela foi melhorando, ela foi, sabe, se conectando com ela, com o corpo dela, foi percebendo os movimentos. E tudo isso porque a gente consegue construir movimentos, trabalhar com movimentos articulares. Então dá uma liberdade de movimento maior para a pessoa, ela consegue perceber as evoluções que ela tem. Quando ela vê, já está fazendo movimentos que ela achava que não conseguiria fazer, né? E isso é muito bom, e isso tudo com comando verbal. Eu nunca tive um resultado tão maravilhoso em tão pouco tempo, assim, como eu tive com ela. Então, assim, isso é fantástico. Então, para mim, o método 3E muda vidas. O segundo passo, e tão relevante quanto o primeiro, é a importância da utilização do padrão de desenvolvimento motor na construção de aulas de Pilates. Quando falamos aqui do padrão de desenvolvimento motor, estamos falando basicamente de como um ser humano se desenvolve desde o início da sua vida. Ou seja, nosso corpo começa a se mover pela dissociação de ombros e quadris nos primeiros dias de vida. E em seguida, começa com uma breve flexão de tronco associada a esses movimentos. Depois vem o movimento de rolar, onde as posições de decúbito lateral e ventral estão envolvidas, além da extensão da coluna. Na sequência da vida, vem a posição sentada, 4 apoios, joelhos e finalmente na posição bípede, que é a postura final e ideal do ser humano. Os movimentos devem ser construídos de maneira progressiva e assim fortalecendo ou até mesmo criando sinapses motoras. Aí então, desafiando através de posturas, bases, alavancas e o envolvimento de todo o corpo. E para isso, nada melhor e mais natural que o padrão de desenvolvimento motor. Já pensou como eu, você, os nossos alunos desenvolvem a motricidade? Exatamente. Todos da mesma forma, dentro dos mesmos padrões. O método I3E traz isso para a realidade do Pilates e o cliente pode ter o perfil que for, seja um idoso debilitado ou um atleta, uma dona de casa ou um adolescente. Todos são capazes de realizar a aula e os estímulos dentro dessa linha de raciocínio. Esses dois assuntos são tão importantes e senhas tão poderosas que eu vou falar mais detalhadamente como aplicar isso do começo ao fim da aula no próximo vídeo. O terceiro passo para a construção de uma aula de Pilates para qualquer perfil de cliente no universo presencial ou online é a empatia. Segundo o Wikipedia, a empatia, de forma resumida, é o exercício afetivo e cognitivo de buscar interagir percebendo a situação sendo vivida por outra pessoa, em primeira pessoa no singular, além da própria situação. A grande maioria dos instrutores, no anseio de ajudar ou resolver o problema do seu paciente ou aluno, tende a deixar que o seu conhecimento técnico se sobressaia e esteja acima de qualquer outra coisa. E acaba esquecendo ou não levando em consideração os sentimentos ou percepções que o seu aluno tem do mundo, como ele enxerga e o que exatamente se passa em sua cabeça quando ele não consegue ou tem qualquer limitação na execução e realização dos movimentos. Ao praticar a empatia, o instrutor começa a perceber e entender mais o outro, começa a ter mais compaixão e perceber suas pequenas evoluções diárias, suas conquistas, que podem parecer simples aos olhos do instrutor, mas que são verdadeiras superações quando percebidas do ponto de vista do aluno.
A partir daí, fica muito mais fácil elogiar, que é uma das principais premissas do método I3E. Em qualquer ambiente, a empatia deve se fazer presente, seja presencial ou online. E sem esse, acredite que as aulas online não acontecem. E sabe por quê? Porque no online esse é o sentimento que se pode passar. Pois como não há toque, não há ambiente construído por você para que seu aluno ou paciente crie uma conexão, são as únicas coisas possíveis de oferecer: nossa aula e a empatia. Partindo desse princípio, temos que o produto que oferecemos, que são nossas aulas no contexto online, ficam ainda mais evidentes. E acredite, todo esse movimento mundial que aconteceu no início deste ano devido à pandemia já era previsto pelos maiores e mais visionários especialistas de análise de mercado. Porém, a pandemia somente adiantou um processo que provavelmente viveríamos em meses mais à frente. A era digital já é uma realidade e quem não se adaptar dificilmente vai sobreviver. O último e não menos importante passo, e eu acredito profundamente que esse seja o mais importante, é ter domínio da comunicação, seja ele verbal ou não verbal. No universo presencial, isso já é importante, mas no universo online, ter habilidade em se comunicar é essencial. Eu precisava de mais algum tempo para poder me aprofundar com você sobre a importância da comunicação. Esse passo é tão importante e requer tanto aprofundamento que eu vou falar exclusivamente dele na aula 3. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando e eu preciso te deixar algo precioso antes de encerrar. Antes de terminar esse nosso vídeo, eu vou passar para você uma senha poderosa, que se você aplicar a partir de amanhã nas suas aulas, eu garanto que você já vai colher resultados incríveis e vai perceber a diferença de imediato. Para que você consiga ter sucesso na sua comunicação com os seus clientes, você precisa utilizar um dos fundamentos principais desse método que eu criei e desenvolvi. Eu quero te desafiar a aplicar esse conhecimento que eu vou te passar agora. Eu desafio você, a partir de hoje, a eliminar os comandos negativos da sua aula. Isso mesmo! Uma das principais premissas do método I3E é reforçar imagens mentais positivas. E isso somente é possível eliminando o comando verbal negativo e reforçando os comandos positivos. O cérebro humano está continuamente criando imagens mentais. Essa é uma das maneiras fundamentais pelas quais nos orientamos no mundo que nos cerca. A estruturação mental de imagens permite ao cérebro criar relações entre os objetos no espaço físico com o que nossos sentidos pode detectar. Baseado nessas imagens, escolhemos como interagir com o mundo e as imagens são a fonte primária de escolha do nosso comportamento. Existem duas maneiras-chave pelas quais a mente recebe os dados dos sentidos, com os quais criamos essas imagens. Uma pelo que vemos e outra pela linguagem que ouvimos. Essa é tecnicamente conhecida como imagem verbal e que tem um efeito poderoso no comportamento humano. O detalhe importante aqui, e a senha que você precisa pegar, é que o nosso cérebro tem uma imagem para cada palavra, porém não existe uma imagem para a palavra não. Portanto, uma vez que o cérebro procura criar uma imagem e não existe imagem para essa palavra, ele vai dar comando para o corpo realizar aquilo que vem logo após a negativa, pois nesse momento a imagem é criada no cérebro e ele procura transformar aquela imagem em realidade. Pense no exemplo, não levanta a cabeça. Você provavelmente adivinhou. Em alguns segundos, o aluno levanta a cabeça, porque no nível inconsciente, o cérebro está procurando trazer para a realidade a imagem visual que ele está vendo. E ele vai dar comando para que o corpo realize aquilo que vem logo após a negativa. No caso, não levante a cabeça, a pessoa levanta instantaneamente a cabeça. Então, uma aula fica muito mais eficiente quando você dá o comando de mantenha a cabeça apoiada. Quando você pede para o aluno realizar exatamente aquilo que você deseja, ao invés de pedir o que você não deseja que ele faça. Eu vou te comprovar na prática o que eu estou falando. Feche seus olhos agora. Então, não pense num elefante cor-de-rosa. E aí? Eu sou capaz de apostar que você pensou no elefante cor-de-rosa.
Se mesmo com a explicação científica e o exercício prático, você ainda tem dúvidas se realmente deve aplicar essa dica de valor que eu estou te entregando nas suas aulas, eu peço que você imagine a seguinte situação. Imagine que você é uma pessoa que chega para fazer aula 6, 7, 8 horas da noite, depois de um dia daqueles. Problemas com chefe, trânsito, um ritmo de vida corrido e milhares de problemas que a vida e o cotidiano trazem. Então você chega na sua aula de Pilates para relaxar, para cuidar da sua mente e do seu corpo. Então vem a sua instrutora de Pilates e fica falando para você o que você não deve fazer, o que você não pode fazer e repreendendo a cada movimento que você faz. Consegue imaginar? Já pensou quantas vezes alguns dos seus clientes passou por isso? Esse tipo de comando pode fazer com que a pessoa queira sair correndo com o tanto de cortisol que ela pode estar produzindo. Que tipo de hormônio e que tipo de sensação a sua aula vem despertando no seu cliente? Hormônios de prazer e alegria ou hormônios de frustração e dor? Eu já passei por isso e sei exatamente as consequências de manter esse padrão de aula e de comunicação. E eu quero que você fique tranquila, pois a partir de hoje você vai conhecer as técnicas necessárias para mudar completamente o seu estilo de aula. O meu desafio para você, até o nosso próximo vídeo, é contar quantos nãos você diz em cada uma de suas aulas. Esse é o primeiro passo para começarmos juntas essa revolução na forma de conduzir as suas aulas de Pilates. Temos um compromisso? Um detalhe bem importante aqui: sem levantar a perna ou pare de levantar a perna também são comandos negativos, ok? A partir do momento que você adotar o reforço positivo como padrão na sua comunicação com seus pacientes ou alunos, você vai ter resultados que jamais imaginou. E isso em conjunto com uma estruturação de montagem de aula baseada no padrão de desenvolvimento motor, vai levar as suas aulas a outro patamar. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou falar mais detalhadamente sobre como estimular o movimento em qualquer tipo de cliente e explicar detalhadamente como fazer e o porquê de cada fase da construção de uma aula. E vai ficar claro para você como qualquer perfil de cliente é capaz de realizar aquilo que foi proposto na sua aula. Se você topou o desafio que eu acabei de te propor, deixe um comentário aqui embaixo dizendo eu topo. E aproveita para comentar o que você achou da nossa primeira aula. Compartilhe o conteúdo, marque suas amigas e amigos, siga a Leve Treinamentos e também me siga nas redes sociais. Espero você no nosso próximo vídeo. Olá, eu sou o Marciano, do estúdio Sou Pilates de Cascavel, Paraná. Eu participei do desafio que a Carol propôs de contar ou observar quantos nãos você utiliza no comando verbal durante uma aula de Pilates. E eu fiquei impressionado de quantos nãos a gente acaba querendo dizer durante uma aula. Como eu já sabia do desafio, então eu chegava até que meio que travar durante o comando pela quantidade de nãos que eu utilizava. E eu nunca tinha observado esse comando negativo que a gente dá ao nosso aluno, ao paciente, que pode estar atrapalhando até no seu desenvolvimento. Foi muito legal. Hoje eu já consigo, eu tirei todo o não, esse comando negativo durante a aula e já percebi muita diferença, muito resultado na prática dos meus alunos.